Olá, Kathleen. Desculpa pela demora, né? Essa semana estava meio corrido para mim, mas não vamos enrolar, não. Aí vamos lá que sobrou um tempinho, queria atacar isso aqui, já estava devendo para você há um tempo já. Você falou que estava com problema no exercício 2 da lista, então não vamos dar uma dica para você, tá bom? Esse problema 2 também é um problema de trocas de calor com mudança de estado, né? E aí ele vai ser bem mais simples que o primeiro problema. O que, que vai fazê-lo mais simples? Nesse tipo de problema, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é um problema de troca de calor. Fala, filho, quer aparecer ali na câmera? Pode, Oi, você bebê. pode jogar o seu jogo de som? Tô indo, tá bom? Vai lá, tô indo. Tá bom. Desculpa aí, mas vamos lá. Ele é um problema que vai envolver trocas de calor com mudança de estado. E por que mudança de estado? Porque você está colocando gelo a zero com água quente a 30. Então, de novo, aquele papo que a gente sempre tem, né? Entre o 0 e 30 graus Celsius, tem alguém que pode mudar de estado, que é o gelo, e ele vai mudar de estado. Deixa eu colocar a câmera aqui, eu acabo olhando direto, fica mais fácil também para mim. E ele vai mudar de estado, né? Então ele vai acabar derretendo. Só que, igual eu falei, esse vai ser um problema bem mais simples do que o outro problema, porque no outro problema você tinha que testar para ter certeza do que ia acontecer, né? Você envolver aquela pergunta: bom, eu estou colocando água quente no gelo, será que o gelo vai conseguir derreter com todo o calor que vem da água quente? Então, antes você tinha que fazer isso, porque naquele problema, no 1, eu te perguntava qual era a temperatura final da mistura. Então, quero que você entenda mais ou menos com isso, que a partir do momento que eu te pergunto qual é a temperatura final da mistura, eu não sei o que, que vai acontecer no meio desse processo. Eu não sei até onde eles vão se chegar. Então, pode ser que, por exemplo, um cara chegue até aqui e o outro lá sofra mudança de estado que a gente fala e chega até ali. Ou não, né? Por exemplo, aqui, eu não sei, a gente testar, porque eu estou te perguntando qual a temperatura final, estou falando do problema 1, né? Ou, por exemplo, esse daqui poderia só tocar e o gelo não derreter corretamente. Então, a partir do momento que no problema 1 perguntava qual era a temperatura final, você não tinha conhecimento do que estava acontecendo, do que iria formar no processo, ou seja, se o gelo ia derreter ou não. Agora, este problema, ele é muito, mas ele é infinitamente mais simples, porque o que, que acontece? No problema 2, você vem lá com o papinho, que você mistura uma pedra de gelo a 0 graus Celsius, colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, no recipiente isolado, equilíbrio térmico se estabelece a 20. Qual é a massa da pedra de gelo? A pergunta ela já é outra, ela não é qual a temperatura final da mistura, é qual a massa da pedra de gelo que eu coloquei. Então, a partir do momento que ele não pergunta a temperatura final, quer dizer que ele necessariamente tem que te informar esse dado. E esse dado está aqui, ó, no finalzinho do problema, escandalosamente. Ele já te disse que o equilíbrio térmico se estabelece a 20 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não precisa testar. Você não precisa fazer nada de teste aqui, porque, claro que para o equilíbrio ter chegado em 20 graus Celsius, o gelo tem que ter derretido. Então é um processo teoricamente um pouco simples de se compreender, porque você tem um gráfico aqui, o que acontecia? Dentro desse gráfico, você sabe que o equilíbrio térmico vai se formar a 20 graus Celsius. Então você não tem que ficar verificando se o gelo vai derreter, verificando se, por exemplo, a água congelar. No final dos dois vai ser aqui, ó, esse pontinho verde que eu vou marcar aqui. Então, o que é de fácil, né? O que é de dedução tranquila que pode acontecer nesse problema? Você tem o gelo saindo a 0 graus Celsius e a água quente saindo a 30 graus Celsius. E você sabe, né, que a mistura vai atingir 20 graus Celsius. Então, o que, que acontece no final? Você acaba já de antemão, igual eu falei, sabendo todos os dados intermediários, né, das temperaturas iniciais e finais do cara. Então, aqui eu quero que você entenda uma coisa importante. Como o gelo sai a 0 graus Celsius e ele tem que chegar em 20 graus Celsius, então o que eu falei, você não tem necessidade do teste. Com certeza esse gelo ele vai ter que derreter, vai ter que sofrer isso. Você não precisa testar.
É obrigatório ele fazer isso. Por quê? Porque ele tem que chegar a 20. É igual na lista passada, por exemplo, eu mandar uma pergunta assim: eu preciso esquentar uma pedra de gelo e fazê-la chegar a 20 graus Celsius. Que tipo de calor eu vou envolver? Você já mandava logo de cara. Pô, se era gelo, vai ter que chegar em 20, ele tem que derreter e depois esquentar, que mole mais que macete. Então, isso é que fica mais tranquilo nessa questão 2. Quando você já tem a temperatura final que vai chegar, não precisa ficar aquela injeção de saco, falar, está testando o que acontece no meio do caminho, se o gelo derrete, se a água congela. Então, você já pode, de antemão, montar o gráfico e perceber o que vai acontecer dentro desse processo. Então, você já sabe que é isso que vai acontecer, porque para o 20, a água que sai a 30 ela só vai esfriar, de 30 a 20 só que macete, enquanto para o gelo ter chegado a 20, ele vai ter que ter derretido e esquentado. Então vai ter que ser um que mole, um que macete. Então você já, sem teste algum, vem aqui, demos um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente já coloca o gráfico ali na questão, que a gente já sabe o que vai acontecer. E aí, quando a gente monta a nossa fórmula, né, fica também muito parecido com a questão 1, porque o que vai acontecer? Então, peraí, vamos lá, né? Montar ela completamente, igual a gente sempre coloca lá, o calor cedido mais o calor recebido desse processo é igual a 0, que eu vou colocar um Q maiúsculo, né, para a gente saber que é calor. E aí, na segunda linha, quando você for começar a substituir as equações, né, quando você for começar a dar nome aos bois, quem que está cedendo o calor? A água quente que vem daqui. Então, ela só vai sofrer um processo de quimacete. Então, vamos colocar o quimacete para ela, claro, com todos os seus índices. Ó, ela vai ser o carinha 1 da jogada. Então, vai ser o M1, C1 e também o nosso querido delta T1, tá bom? Esse trecho é só para água quente. E vamos lá, lembrando, como a água só esfria, então ela só tem o quimacete, tá bom? Esse trecho aqui da água do laranjinha é só uma queda, só vai entrar o quimacete para ela. Agora, quem recebe esse calor é o gelo. E aí o gelo, ao receber esse calor, ele sofre tanto a mudança de estado quanto o aquecimento. Então, quer dizer que nessa parte do calor recebido, nós vamos ter duas equações. Tá? Nós vamos ter a mudança de estado, que vai ser um Q mole, que a gente usa para mudança de estado. Então, vai ser um M vezes L. E a gente também vai ter um Q macete, que é calor é igual a MC delta T. Tá? Então, M2, C2 e o nosso queridíssimo delta T2. Uma coisa que eu venho insistindo bastante, comentando com os alunos no plantão, é assim, muito cuidado em colocar o índice, tá, Kathleen? Kathleen, depois também, se você for compartilhar esse vídeo para alguém, quem estiver ouvindo aí, tantofas, tá? É para você que me perguntou. Mas muito cuidado de usar o índice nomeando quem é quem, porque o que acontece? A gente tem duas substâncias aí dentro, e as variações de temperatura também são diferentes. Então, para você se perder no meio desse processo aqui, é rapidinho. Então, por isso que toma cuidado de colocar, ó, esse trecho em laranja, o que macete, para água quente. Então, é M1, C1, delta T1, que é referente aos dados daquele carinha ali. Já esse trecho aqui também é um trecho de quimacete, mas é pro azul, é por esse gelo que veio e derreteu. Então, vai ser um M2, C2, delta T2, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, já substituindo, a água quente eu tinha 200 gramas de água que vinha a 30 graus Celsius. Então, aqui a massa tá fácil, 200 gramas de água, tá? O Czinho da água aqui em cima, isso vai sempre ser informado, tá bom? Mas a gente sempre acaba comentando, então o Czinho da água vale 1, a gente apaga esse trecho aqui. E o delta T, Kathleen, é uma coisa que você tem que fazer seguindo as regras daquela regrinha que você aprendeu lá no primeiro ano. Todo delta que a gente tem na física sempre é ponto final menos ponto inicial. Não se esqueça, porque senão você vem aqui totalmente afobada, fala a água vem a 30, enfia 30 graus Celsius ali e acaba errando. 30 é a temperatura inicial dela, é o T0. Aqui na fórmula a gente não coloca T0, a gente coloca delta T. Então é final menos inicial. Então a água quente ela saiu de 30,
mas ela chegou ao equilíbrio de 20, tá vendo? Acompanha a curva, você vê que ela sai de 30 graus Celsius e chega no 20. Então, o ponto inicial é 30 e o final é 20. Então, nós vamos fazer final, que é 20, menos o inicial, que é 30, tá? Esse número vai estar até um valor negativo, tem que tomar cuidado, tem que preservar esse valor negativo, tá? Porque 20 menos 30 vai dar menos 10. E aí vai jogar para o outro lado, vai virar positivo, a fórmula vai dar certinha. Mas fazer sempre na sequenciazinha, igual você aprendeu no primeiro, tá? Ponto final menos ponto inicial. Para a água quente, né? Que começava 30 e terminava 20. Agora vem a parte do gelo. A pergunta é pela massa do gelo, então esse M2 do que mole tanto do que macete vai ser a letra, vai ser incógnita, então eu vou deixar o M2. O elão está ali em cima, né? Você viu que a gente está sempre fornecendo. Então vamos colocar vezes o elão, que é 80. Aqui o Czinho é um fato interessante. Muito aluno tem dúvida, né? Professor, que Czinho que eu coloco aqui, que é o Czinho do gelo. O senhor não deu o Czinho do gelo? Não, não é Czinho do gelo. Aqui é Czinho da água também, tá? Porque ele era gelo, mas como ele derreteu, esse trecho aqui, ele já é água derretida. Desculpa, gelo derretido, né? Água derretida não existe. Então, o gelo derretido é água. Esse trecho aqui, ele é água. Tudo bem? Então, tudo bem que tem a água quente, mas também tem a água fria. Então, por isso que aqui a gente também usa o Czinho da água. Tá? Porque ali, aquele trecho azul, o gelo derreteu e virou água. E o ΔT também, igual eu falei, olha aqui mais um exemplo que você tem que tomar muito cuidado. Na hora do ΔT deste carinha aqui, ó, vai fazer ponto final menos ponto inicial. E não é igual, tá, Kathleen? Não é igual. Porque 20 menos 30 é pro laranja. Já quando você olha para essa curvinha azul, não é 20 menos 30, é 20 menos 0. Porque ele chega no 20, mas a curvinha azul ela não saiu do 30, ela saiu do ponto 0. Tá vendo? Então por isso que a gente tem que ser muito específico e muito cuidadoso aqui também no ΔT, de sempre ver o final inicial de cada substância. Então aquele trechinho ali da curva azul vai ficar final 20, menos o inicial 0, tá? Isso aqui como ficou em duas colunas, deixa eu ver se eu mudo a coluna aqui no design. Não é design, é layout, tá? Para você enxergar melhor. Pronto, isso. Aí fica bem melhor o exercício para você visualizar, tá bom? Fica numa linha só a equação. E aí, montada a equação, naturalmente a gente vai resolver, mas já que eu tô nesse ponto, tá bom? A gente já tá gravando o vídeo aqui, a gente aproveita e resolve para você, para não ter problema, tá? Aqui, como eu falei, vai dar menos 10, tá? Menos 10, 20 menos 30 dá menos 10. E menos 10 vezes 200 dá menos 2.000, tá? Então, toda essa continha aqui virou menos 2.000. Aqui, M2 vezes 80 eu vou deixar assim, ó, tá? Porque a gente interpreta melhor, vai ficar 80 M2, que fica dentro da letra, fica mais fácil de entender. E aqui também, tá? Ó, 20 menos 0 dá 20, 20 vezes 1 dá 20, e 20 vezes M2 eu vou preferir deixar assim, ó, 20 M2, que a gente já gosta dessa matemáticazinha, que o número vem na frente da letra, a gente já se sente melhor. E aqui a gente faz aquele passinho clássico que você deve ter aprendido na sua quinta série ou sexta série, né? Que é o famoso números para um lado, letras para o outro. Então, letra já está aqui, o 80M2 e 20M2 já deixo aqui, só que esse menos 2.000 que é número, eu já vou e jogo para o outro lado, e ele vai positivo, tá bom? Como ele estava negativo, ele vai positivo do outro lado. E também já vou aproveitar, já que estamos nesse passo, né? Ficaram só as letras 80M2 e 20M2, e 80 mais 20 dá 100M2. É impressionante como no computador é muito mais rápido fazer algumas coisas do que na lousa. Impressionante, a conta aqui saiu rapidinho. E aí, logicamente, no último trecho, então, você faz a divisão, tá? Então vamos lá colocar a massa M2, vamos fazer certinho, né? Já começamos bonitinho, terminar tudo bonitinho para você. Vai ficar igual ao valor que está do outro lado, 2.000, dividido por 100, e aí 2.000 dividido por 100, você pode cortar 2 zeros aqui, fica 20 dividido por 1, que é 20 gramas, e bate certinho com o gabarito, tá bom? Mas é um excelente exercício, e assim, o último comentário, treina bem ele, porque esse é um tipo de exercício que cai bastante em vestibular. O estilo do exercício 1 não é muito a cara de vestibular. Por quê? Porque demora muito para responder. Demora muito para o aluno fazer um teste, concluir o resultado daquele teste, para daí montar a equação. E os problemas de vestibular, eles têm que girar em torno de 5 minutos. Entre você conseguir ler, resolver, conferir a resposta e passar para o gabarito. Tá? 5 minutos não é pouco tempo, mas também não é muito. É um bom tempo para você fazer um exercício.
Então, para um estudante que treina bem, que chega conhecendo, ele consegue fazer um exercício desse aqui em 5 minutos. Por quê? Porque ele já identifica logo de cara, opa, eu não preciso calcular a temperatura final, eu já tenho. Então, se ele já tem, ele já pega, monta o gráfico e já sai esquematizando as fórmulas. Aí, claro, ele vai perder mais tempo resolvendo a matemática ali, que são 3 equações, que você tem que tomar cuidado ao substituir os dados, mas a velocidade de você já perceber o que está acontecendo dentro das suas trocas de calor torna esse exercício mais atrativo para um vestibular, tá bom? Bom, é isso. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar por e-mail, pode me perguntar, que a gente te responde. Perfeito? Valeu, um abração, até a próxima.